Oi, pessoal. Eu sou a Heloísa e eu estou com trabalhos de divulgação dos preceitos e ensinamentos do Mestre Jesus e a busca da regeneração moral da humanidade. Seja você a mudança que você quer no mundo. E hoje o nosso convidado é o Kleber Ramalho. Oi, Kleber, tudo bem? Oi, Elô, tudo bem? Obrigado pelo convite, me senti feliz e honrado em poder falar sobre esse assunto. Eu que agradeço, Kleber. Muito obrigada por estar disponível aqui para divulgar aqui a sua percepção conosco. E vamos dar início ao Evangelho comentado do capítulo 27 do livro Jesus no Lar, o Dom Esquecido. Centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhou as almas na terra, quando o Senhor comentou paciente: existia um homem banhado pela graça do merecimento que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou a longo tempo. Todavia, reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Extenuado em face do permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo do que esperava, que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis. E, atormentado pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto de paz que desfrutava. Compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade de acordo com os seus desejos. Para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira. E, longe de acomodar-se à situação, tornou à presença do anjo e pediu-lhe um matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família. Mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Recebeu a concessão, entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando e enrugando-o sem compaixão. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando-o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus interrompeu-se por alguns minutos, depois, sorrindo ante a pequena assembleia, rematou: formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender e consolidar-se no caminho de Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na existência transitória. E, tomando ao colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado,
como a dizer que somente o alto, a felicidade perene das criaturas, encontraria a verdadeira pátria. Então, Kleber, esse é o texto do Dom Esquecido, e eu gostaria de saber a sua interpretação sobre esse texto, por favor. Legal. Elô, quando você me mandou o texto e falou que a gente ia falar sobre isso, eu até mandei mensagem para você dizendo que você foi muito sensível, porque eu acho super interessante falar sobre dom. E eu li o texto várias vezes, e olha que interessante, eu fiquei muito focado em entender juventude, riqueza, inteligência, poder, amor, saúde. E depois que eu li o texto várias vezes, eu consegui ter uma nova compreensão, que é a qual eu gostaria de compartilhar. Que é o seguinte, quando a gente conversa com as pessoas, e ele diz, no final do texto, ele diz, o candidato à felicidade. 100% das pessoas gostariam de ser felizes. E a grande questão é, por que uma parcela das pessoas não conseguem ser felizes? Porque a felicidade ela é algo que vem de dentro. Então, no início do texto, ele diz que dons que florescem no mundo. Então, quando você fala sobre dons que florescem no mundo, como juventude, riqueza, inteligência, poder, amor, saúde, são dons que o mundo nos oferece, mas o verdadeiro dom ele é o que vem de dentro, que é o que produz entusiasmo, a força divina que emana de dentro da gente. Está ligado à coragem, de como a gente lida com essas coisas. Então, no meu entendimento, esse texto ele fala muito sobre o aprendizado que a gente tem no dia a dia. Não sobre uma vida perfeita, não sobre uma vida de diversão, não sobre uma vida fantasiosa de o tempo todo a gente sorrir, o tempo todo a gente buscar uma felicidade superficial. Porque a felicidade ela está em como a gente encara os desafios do dia a dia, a felicidade está na coragem, no entusiasmo que a gente lida com as dificuldades e, principalmente, enquanto de aprendizado a gente coleta sobre todas essas coisas. Porque quando a gente fala sobre o dom mundano, sobre os dons que o mundo nos dá, principalmente riqueza, inteligência, esses dons que ele cita, esses dons nos traz responsabilidades. E como a gente lida com isso? Em como a gente lida com as responsabilidades dessa vida humana, dessa condição humana, e quanto de aprendizado a gente consegue coletar disso para trazer uma felicidade um pouco mais profunda. Uma felicidade em como ser útil para as pessoas que estão em volta, uma felicidade enquanto a juventude pode nos trazer bênçãos de interagir com o todo, de interagir com a sociedade, o que a gente faz com a riqueza, essa riqueza que a vida humana nos traz, o quanto a gente pode utilizar dessa riqueza para o bem ou para o mal. O quanto da nossa inteligência a gente consegue contribuir com as pessoas que estão em volta. Então, no meu entendimento, o texto é um pouco mais profundo, a gente precisa ler com bastante atenção, porque ele está falando sobre, ao meu ver, ele está falando muito mais sobre os aprendizados da vivência, da nossa vivência, e principalmente sobre as responsabilidades que a gente adquire cada vez que a gente recebe um dom divino. Esse foi o meu entendimento e me senti, como eu disse, feliz e honrado, que me trouxe um grande aprendizado. Então, eu gostaria de lhe agradecer por essa oportunidade de rever o meu conceito sobre dons. Ah, Kleber, nossa, muito legal essa sua visão. Como é que você entendeu essa questão dos dons? Realmente essa passagem ela é bem desafiadora. Eu também li algumas vezes. Imagino lá no momento que as pessoas escutavam Jesus falar, né? Como era difícil também você compreender ouvindo uma vez só, né? Porque realmente é uma passagem muito completa, com muitos dados que nós podemos adquirir, e em todo momento ele trazia histórias que faziam as pessoas repetirem para trazer as informações, né? Eu anotei aqui o dom esquecido, né? O mais importante que eu entendi que comentado por Jesus foi o entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Então, o homem precisa ter coragem para os desafios e alegrias da vida humana, para, consequentemente, aprender a se fortalecer no caminho de Deus. De pouca utilidade são os dons temporários, né?
nessa experiência transitória, né? O que Jesus falou. Então, esse capítulo nos ensina que nós devemos ter coragem, entusiasmo e utilizar nossos dons para aprender e se consolidar no caminho de Deus. Foi essa percepção que eu tive quando a gente refletiu ali sobre todos os dons que as pessoas podem ter e realmente quão úteis eles são e como nós podemos usá-los e valorizá-los. E essa afirmação, né, depois que Jesus trouxe todos os dons que as pessoas foram escutando ali, né, e depois ele enumerou, né, lembrou-se, lógico, de enumerar todos, né, falou da mocidade, que a mocidade é formosa, quão agradável é a fortuna, quão admirável é a liberdade, quão brilhante é o poder, quão respeitável é a inteligência, quão santo é o casamento venturoso, quão bendita é a saúde. Mas se o homem não tiver a coragem para sobrepor-se sobre esses males da vida, ele de pouca utilidade seriam esses dons nessa passagem transitória. Então, a gente realmente tem que aproveitar, utilizar com sabedoria todos esses dons que recebemos, né? E a gente sempre está pensando nessa questão de ter entusiasmo, coragem, vontade, né? Não ficar só com aquele dom sem fazer nada, né? Precisa ser feito algo, né? Com esse bem. Elô, Deus gostaria que todas as pessoas fossem felizes. Ele nos fez para ser feliz. Mas a felicidade, ela não é ausência de desafios, né? Então, quando ele fala sobre coragem, entusiasmo, ao meu entendimento, a maioria das pessoas, por isso que a compreensão, como você disse, nem todo mundo está com os olhos abertos para a mensagem, não está sensível à mensagem a ser passada, as pessoas ficam focadas em ser mais jovens, em serem mais bonitas, ficam focadas em riquezas, ficam focadas em coisas e atrelando a sua felicidade a isso. E a felicidade, ela está no aprendizado, a felicidade, que ele diz, a felicidade está no aprendizado, da gente olhar para os desafios do nosso dia a dia, para os desafios que a vida nos coloca e nos tornar um ser humano melhor. E eu acho que a coragem, ela está intimamente ligada a isso. A coragem, ela não é ausência de medo, né? Ela é a decisão de tomar uma ação mesmo com medo. Entende? Então, às vezes a gente lida com um desconhecido, lida com um pequeno desafio no nosso dia a dia, e as pessoas, como minha vida é ruim, como minha vida é triste e tal, e às vezes quando ela gera esse tipo de sentimento, ela está perdendo a oportunidade de gerar um aprendizado para si próprio, de evoluir enquanto ser humano, de se tornar uma pessoa melhor. Então, penso que quando ele fala sobre o verdadeiro dom, é o dom de nos tornarmos ainda melhores, mesmo quando a gente tem um pequeno problema para resolver, um pequeno desafio dessa condição humana. Verdade, Kleber. Muito legal essa sua interpretação, viu? Então, vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito ao Kleber Ramalho por participar aqui conosco do Jesus no Lar. Muito obrigada, viu, Kleber? Eu que agradeço o convite. Obrigada. E você que está assistindo, ficou alguma dúvida, quer comentar? Comenta sim, vamos falar a respeito. Contribua com o seu entendimento da passagem. O livro está à venda no site, na busca da internet, é Jesus no Lar. E conte conosco. Muito obrigada.